Muito bem. Continuando, sob outro aspecto, pode apresentar-se como perda do entusiasmo pela vida, ausência de motivação para realizar qualquer esforço dignificante ou algum tipo de ação estimuladora. É o que nós estávamos dizendo, ele perde total autoestima e se desinteressa pela própria vida. O seu centro de atividade é o ego, que somente se considera a si mesmo, evitando espraiar-se em direção às demais pessoas, em cuja convivência poderia aurir entusiasmo e alegria, retomando o arado que sulcaria o solo dos sentimentos para a plantação da boa vontade e do bem-estar. Infelizmente, o ego é o grande elemento devastador. O ego, ele impulsiona-nos para frente, levanta-nos, mas em contrapartida, quando não é bem dirigido, ele puxa para baixo, ele entrava, ele dificulta por causa do valor que dá para si próprio. Ele não tem interesse nos demais, o interesse é ele, depois ele e novamente ele, né? A avaliação feita pelo indivíduo nesse estágio é sempre deprimente, porque não tem capacidade de ver as conquistas encorajadoras que já foram realizadas, nem as possibilidades quase infinitas de crescimento e de edificação. O tédio domina-lhe as paisagens íntimas e a falta de ideal reflete-se na indiferença com que encara quaisquer acontecimentos que, noutras circunstâncias, constituiriam emulação para novas atividades. Veja bem, o tédio cria condições extremamente desfavoráveis. E o ego, por sua vez, ele alimenta esse estado de espírito, entende? O tédio é muito triste, a pessoa que se fica entediado, sem vontade de nada, não tem prazer de absolutamente nada. Esse desinteresse surge quase sempre da falta de horizontes mentais mais amplos, da aceitação de antolhos idealistas que impedem a visão profunda e complexa das coisas e das formulações espirituais, limitando o campo de observação cada vez mais estreito, que perde o colorido e a luminosidade. Quando acontece esse estágio de perder o colorido e perder a luminosidade, nós precisamos ficar muito atentos, porque é difícil a pessoa sair desse pântano, que é um lodo obsessivo. O processo obsessivo, gerado por espíritos que se identificam com a negatividade, é complicado. É complicado porque eles atuam de uma forma tão intensa que altera o quimismo orgânico, fazendo com que o indivíduo precise repor energias químicas através dos veículos medicamentosos. Em outra situação, pode resultar de algum choque emocional. Esse é um outro aspecto, não digerido conscientemente, no qual o ressentimento tomou conta da área mental, considerando-se pessoa desprestigiada ou perseguida, cuja contribuição para o desenvolvimento geral foi recusada. A pessoa, ela fica tão frágil que acredita
que está sendo perseguida, que está sendo menosprezada, que está sendo recusada, está sendo colocada de escanteio. Isso é tudo fruto do desajuste mental que a pessoa abre as portas. Normalmente, aquele que assim se comporta é vítima de elevado egoísmo, que somente sente-se bem quando se vê em destaque, embora não dispondo dos recursos hábeis para as ações que deve desempenhar. É o egoísmo. Primeiro eu, depois eu e depois novamente eu. A pessoa se vê assim. E nesse elevado grau de egotismo, ela acaba, por sua vez, entrando em estágios de desequilíbrio muito profundo. Porque, abrindo as portas para o processo obsessivo, canais e canais de espíritos inferiores virão à beira para sugar a vítima que está à disposição desse processo, né? Desse processo egoísta. Né? Detectando-se a incapacidade, refugia-se na inveja e na acusação aos demais. Exatamente. Ele inveja aqueles que estão conquistando e acusa as pessoas por estarem lhe perseguindo, que nada disso acontece. Muito pelo contrário, as pessoas estão tentando ajudá-la, mas ela não vê essa ajuda. Ela simplesmente percebe que ela está se expondo, ela está sendo abusada e se nega às oportunidades. Negando-se a oportunidade de recuperação interior, a fim de enfrentar os embates que são perfeitamente naturais em todos e quaisquer empreendimentos. A pessoa simplesmente nega a oportunidade de enfrentamento. O desinteresse é uma forma de morte do idealismo, em razão da falta de sustentação estimuladora para continuar vicejando. Pode-se ainda identificar outra maneira em que se escora a preguiça para continuar afligindo as pessoas desavisadas. É aquela na qual o isolamento apresenta-se como uma vingança contra a sociedade, não desejando envolver-se com nada ou ninguém, não se envolver-se com nada ou com ninguém, distanciando-se cada vez mais de tudo quanto diz respeito ao grupo familiar, ao grupo social ou ao grupo espiritual. A pessoa se isola, a pessoa abandona tudo e abandona todos. Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Nós não conseguiremos, de forma alguma, caminhar na vida sozinhos. Nós não conseguiremos. Nós somos seres, como já dissemos em outros vídeos, seres gregários, né? Nós precisamos de nos agregarmos. E essa busca de se agregar é a oportunidade que nos foi concedida de evoluir. Nós não conseguimos nos evoluirmos sozinhos. Nós temos que dar testemunho. Testemunho, Francisco, você fala de testemunho. Que testemunho? Inumeráveis. Testemunho de conquista interior, como, por exemplo, paciência, tolerância, aceitação, sociabilização,
Nós precisamos nos sociabilizarmos. E para nos sociabilizarmos, nós precisamos relacionar uns com os outros. Nesse processo de interação é que nós evoluímos. O desinteresse, retomando, é uma forma de morte do idealismo. Uma forma de morte do idealismo. Em razão da falta de sustentação estimuladora para continuar desejando. Não, nós não podemos. Nós não podemos de maneira alguma, permitirmos que invada o nosso íntimo e o nosso coração pelo desinteresse, pelo desânimo, pelo desestímulo. Todos esses elementos negativos são alimentados pelo ego para derrubar. Francisco, você fala que o ego ele nos eleva, mas ele também nos puxa para baixo. Ele precisa ser valorizado, autoestimado. Quando nós fazemos isso, ele auxilia-nos para o crescimento. Voltaremos.